estar falando desse assunto tão profundo, né, que é falar sobre as deusas no céu, né. Eh, eu já dou esse curso já há uns 2 anos, mas eu confesso que ele traz uma uma profundidade que requer que a gente, assim, fique um pouco mais introspectiva, porque a gente vai acessar aqui algumas energias, né, que elas não estão a nível superficial, nem a nível racional, né. Então, a ideia dessa introdução à astrologia feminina sistêmica é para estar falando um pouquinho sobre o que que se trata do curso de astrologia feminina, né, no céu e o impacto que elas têm na nossa vida, elas estão lá no nosso mapa, né. E como que a gente pode estar acessando essas energias? Do que isso se trata, né? E quando a gente fala de astrologia, astrologia tradicional, astrologia ayurvédica, védica, astrologia esotérica, né, astrologia sistêmica, tem N astrologias agora, né, e astrologia kármica, né. Então, porque a astrologia ela é um tema muito amplo, muito vasto, né, a astrologia em si, o oráculo, do céu, ele é o maior do mundo, né. Então, assim como as grandes ciências, né, assim como um médico, por exemplo, assim como um advogado, cada um se forma, mas cada um tem a sua especialização, né. Dentro da astrologia é a mesma coisa. Eu me formei astróloga, mas qual é a minha abordagem dentro da astrologia? Então, em primeiro lugar, né, já quero me apresentar, meu nome é Thaís, eu vou fazer 44 anos agora, na segunda-feira, sou do signo de Escorpião e desde pequena eu me interesso por esses temas ocultos. Então, a astrologia é algo que eu sei que já veio de outras vidas, porque eu já desde muito nova me engajei com esse assunto. Fui buscar, fui pesquisar, fui, sabe, fuçar mesmo. Então, eu eu já tenho um perfil autodidata, assim, né, daquilo que eu acho que eu preciso conhecer, me abastecer, e na realidade é relembrar, né. Então, depois fui estudar, fiz curso de astrologia tradicional, depois fiz curso de astrologia sistêmica, né. Aonde tem nuances diferentes, e dentro disso eu me achei na astrologia terapêutica, a gente chama que é uma astrologia psicológica, onde a gente vai estar trazendo o perfil psicológico terapêutico, né, trazendo sim as características, né, de luz e sombra de cada signo, né, para que aquilo possa ser uma ferramenta de trabalho terapêutico dentro da terapia, dentro de uma abordagem terapêutica, né. Então, muito mais do que simplesmente eu ir lá, claro que no início eu fazia mapas, demorava um monte de tempo para fazer mapa, porque é muita informação, e eu dava todas as informações possíveis, demorava 30 dias para fazer um mapa, né, com informação de tudo, até de vida passada. E aí eu fui percebendo que as pessoas não estavam preparadas para aquilo, porque a grande maioria pegava o mapa e dizia: "Tá, o que que eu faço com isso aqui?". Aí eu pensava: "Como assim?". Aquilo ali tem como se fosse um manual, a gente chama, né, dessa forma. O mapa astrológico, ele é um manual de instruções da nossa vida aqui, né, como ser humano, como Thaís, né. Então o que que acontece? Estava escrito ali a forma como a pessoa pensava, sentia, agia, né. Então, para que que serve, na verdade, né? Serve para as pessoas que buscam autoconhecimento. Não adianta a gente querer fazer mapa para as pessoas que: "Ah, eu tô curiosa, eu quero saber". Tudo bem, mas se a pessoa não busca se autoconhecer, é tempo perdido. E aí, um mapa para mim demorava 30 dias, era 30 dias perdido, para cada pessoa que eu fazia, né. Então, nesse meio tempo eu resolvi transformar, eu digo: "Não, eu vou fazer numa consulta, o atendimento", porque como o mapa pode revelar muitas informações, não adianta eu ficar revelando e dizendo informações aonde a pessoa não quer saber, não perguntou, nem sabe se isso existe, não sabe o que vai fazer com isso. Então é aquela coisa assim de da gente como a terapeuta, né, querer ficar enchendo o copinho da pessoa, e a pessoa não sabe nem o que ela vai fazer com aquilo, né. Então dentro de uma consulta astrológica,
tu já consegue. E aí a consulta hoje que eu faço, né, e que a gente vai mesclando, introduzindo e vendo, a partir dos atendimentos, o que que cabe mais dentro da linha que tu quer seguir, com o que a pessoa está buscando. Então não adianta eu ficar lá falando de vida passada, se essa vida não está nem resolvida. Então, o que que eu faço, né, eu vou alinhando com ela, o que que ela qual é a queixa dela, né, qual é a queixa atual. E a partir desse lugar ir trazendo: "Ó, isso aqui acontece por causa disso". E não é simplesmente uma verdade absoluta, tipo: "Ah, então eu sou assim, assim serei, assim morrerei", né. Não, quer dizer que tu vai encontrar, uma resposta para um comportamento, para uma ação, para um padrão que vai te trazer o fundamento, ao mesmo tempo que tu vai buscar entender, ir lá na causa, que é isso que a astrologia sistêmica faz, né, ir lá na causa, e a partir desse lugar estabelecer um tratamento, uma terapia, um processo terapêutico. Por quê? Porque a gente trabalha padrão e hábito, não é do dia para a noite, às vezes são gerações, vidas, que a gente atua nesse mesmo ciclo. Então não é assim: "Ah, tá, vou fazer um atendimento, vou fazer uma mesa, vou fazer uma constelação, vou fazer", não. Por isso que, como terapeuta, buscar fazer processos aonde a pessoa é que nem a gente fazer um pacote estético, né. A gente sabe que a ruguinha lá, ou a gordurinha, ou aquela mancha na pele, ela não vai sair do dia para a noite. E aí existem pacotes aonde vai estar incluso todo um trabalho até o resultado que a pessoa quer. É a mesma coisa acontece nos processos terapêuticos, tá. Então, hoje, a consulta astrológica, ela entra como avaliação, né, de padrão ancestral, que já traz lá a causa, pum, tá aqui. E aí tu junto com a pessoa, tu vai vendo: "Ó, isso aqui não, isso aqui acontecia, agora já não acontece mais", ou, né, mas existe ali o padrão como causa raiz, que fica sustentando os outros vícios, os outros hábitos dos quais a gente patina mais, ou tem uma vida de repetição naquele comportamento, né. E, a astrologia tradicional, ela trabalha em função do sol, né, o sol como centro, de tudo. E o sol é energia masculina, é a luz, né. Só que se a gente está falando de padrão, se a gente está falando de hábito, se a gente está falando de trauma, se a gente está falando de questões emocionais, inconscientes, não é no sol que a gente tem que buscar a resposta, é no feminino, na lua, principalmente, né. Tá conseguindo entender? Deixa eu abrir aqui a então, a introdução à astrologia feminina, ela traz essa questão, né, de estar mostrando para vocês esse outro viés, que é a astrologia, né, que olha para o feminino, para o inconsciente, para as emoções, para os padrões, para os hábitos. E que se eu não tenho consciência, não está na luz, está na sombra, né. Então essa introdução, ela vem trazer sobre o olhar do curso, que é para mulheres, né, que desejam se conectar com a força divina das deusas no céu, e a medicina alquímica na terra. Então quer dizer, as deusas estão no céu, e aí já diz a lei hermética, né, de correspondência. Assim como no céu, assim como na terra. Os planetas, as deusas, né, estão no céu, porém eu sou a representação delas aqui na terra. Aonde que elas estão? Elas estão dentro de mim. E como é que eu posso, né, se eu não consigo acessar essas informações, elas estão no mapa. Por isso que cada um tem um mapa, por isso que cada um tem uma tarefa. Não é uma, são várias, mas existe uma tarefa maior, né? Que nesse caso, que a gente sempre fala e acha que é um processo muito bonito, que é dar luz às nossas sombras. Todo mundo quer ser iluminado, né. Agora não sabe que iluminar as sombras significa, imagina tu ter uma casa que tá lá fechada há muitas gerações. Ela tá fechada, ela tá trancada,
E aí tu vê lá as coisinhas tudo, aí tu tem que abrir ela, tu tem que pegar um pé de cabra, tu tem que fazer esforço pra tirar os entulhos. E aí quando tu deixa a luz entrar dentro daquele lugar, ela não vai estar limpa, toda linda. Vai ter um monte de sujeira, vai ter um monte de coisa abandonada, deixada, aquilo que ficou pra trás, né, aquilo que a gente vai deixando pra depois, aquilo que: "Ah, agora eu não tô a fim de lidar". Isso são os porões do inconsciente. E que quando tu vai botar a luz, pode ter bicho, vai ter teia de aranha, vai estar daquele jeito, como diz a minha mãe, cobras e lagartos. E aí as pessoas não querem: "Ah, mas eu tô fazendo terapia pra me sentir melhor". Sim, mas tu quer ou tu não quer limpar esse porão, essa casa, esse cômodo, para que ele fique limpo, bonito, para que tu possa estar colocando coisas novas nele? É essa mesma dinâmica, né. Então, a astrologia ela vai muito além das previsões e mapas, né. Então, a astrologia, ela revela o poder ancestral que molda a nossa saúde, os nossos hábitos, os nossos amores, os relacionamentos, o nosso propósito de vida, a nossa profissão, o modus operandi que a gente precisa mudar ali, né. Então por isso que é: "Ah, então eu sou assim, então tá explicado". Não, então tu age assim por conta disso e vamos mudar isso, é possível, né. Então com as deusas Lua, Lilith e Vênus, que é o curso de astrologia feminina, né, são essas 3 deusas em nós, de uma forma profunda. A mãe Lua, a deusa Lua, a soberana Lua, com seu poder emocional, marés internas, então a Lua ela que é a grande ela é o único satélite da Terra, e ela corresponde às nossas águas, né, as marés, tudo que acontece, né, relacionado tanto à fauna quanto à flora, à agricultura, né, tudo isso, as fases da lua, tudo isso e nós mulheres, não só mulheres, né, todos nós, seres que temos água na nossa composição e praticamente tudo no nosso planeta, é composto por água, a lua rege. Então, sobre as cicatrizes, e sobre as curas dessas feridas, né. Então ela guia a sensibilidade e o caminho para a gente compreender essa essência. As nossas águas, ela é o caminho de abertura, o arquétipo da mãe. A Vênus, a energia do amor, a arte, o prazer, o magnetismo, né, para atrair, criar conexões de afeto, harmonia, beleza, despertar o romantismo, a autoestima, tudo isso tem a ver com a Vênus, né, o que a gente gosta de fazer. E a Lilith, o poder do feminino selvagem e indomado, né. Então, liberar se liberar desses padrões que nos corta, nos coloca num cercadinho, né, que a gente chama de padrões patriarcais, para despertar o feminino livre e autêntico que luta por sua verdade, por seu espaço no mundo. Então eu costumo dizer que trabalhar com a lua tem a ver com aprender a se cuidar. Então, quem ama, se cuida. A Vênus, a alquimista, ela traz, a consciência de quem ama se dá prazer. Então, se eu não sei me dar prazer, qual é o caminho, né? Eu aprender a me dar prazer, a viver com prazer, a viver a plenitude do prazer de estar aqui viva, né? E a Lilith, que é a insubordinada, né? É o feminino selvagem, que é quem se ama dá limites. Então a Lilith vem aqui para colocar limites. Aqui não, aqui sim, aqui eu consigo ir, aqui eu não sei, aqui eu quero, aqui eu não quero, né? Então, cada uma de nós carrega essas 3 mulheres celestes, né, dentro de si. E quando a gente começa a entender essas forças, e como elas agem na nossa vida, a gente vai abrindo portinhas das quais, imagina, lembra aquela casa? Tem algumas trancadas, tem algumas mais difíceis de abrir, outras eu consigo, outras, já tentei, tô tentando até agora. Então ela vai, né, nos auxiliando a resgatar esse poder pessoal, curando essas feridas e honrando, né, as sombras, que é o quê? É tudo isso que a gente vem olhar. O que que tá ali? Às vezes tem coisas ali que a gente esqueceu, que é primordial para nossa cura, que é primordial para abrir essas portas. Então, de novo, a gente quer tudo iluminado, ser iluminada, sentar na nuvem, né, aquela coisa, aquele reconhecimento de luz, só que a gente não consegue se iluminar, sozinha, sem a gente olhar para trás, sem, resgatar essas chaves desses portais que estão atrás, né. Então é um caminho para viver na plenitude,
através da essência feminina. Então, eu já pergunto, né, como é que é ser um tipo lunar no mundo solar? Mas quem são os tipos lunares, na verdade, né? Então, todas as mulheres são lunares. Então, na astrologia tradicional, a lua representa as mulheres. E aí, o curso, né, ele vem muito a dizer sobre o papel da mulher na vida moderna. Por que estamos assim? O que que aconteceu com a gente, né? Então, a introdução, ela vai trazer esse ensaio dessa poderosa deusa, que é a deusa Lua, que é a mais, digamos assim, conhecida entre nós, porque a gente vê ela sempre no céu. E quando a gente olha para fora e vê a Lua, a gente pode lembrar de se conectar com a Lua dentro de nós, né? Então, a Lua simboliza o emocional, a dependência emocional, o desejo que eu tenho de me sentir segura. Ela trata desses assuntos. A necessidade do lar, de fazer de uma casa um lar, sobre as raízes, os vínculos que a gente tem com a nossa mãe. Então, essas são necessidades humanas normais, que tá lá no mapa, mas ao mesmo tempo, o mundo que a gente vive nos ensina de que é ruim a gente ser emocional, a gente buscar segurança, né? Ao mesmo tempo que nos enaltece para fora, né? Então, que a gente deve ser independente, pouco emotiva e orientada para resultados. Então, ser independente, sim, é muito importante. Então, quando a gente fala assim, ah, vamos viver além da dependência, é que nem a questão do medo, né? A gente não exclui o medo, a gente não se livra do medo, não, a gente vive além dele. Significa que o meu foco, ele vai muito além desse medo. A mesma questão é essa toda da dependência emocional. Não é buscar uma independência fora, é buscar uma independência dentro, né? Então, é a gente conseguir explorar esses conflitos dessas áreas lunares, olhando para as consequências dessa supressão das nossas necessidades lunares, que são o desejo de segurança, olhar para as nossas emoções, né? Então, aqui, a gente vai estar olhando para essa reconexão, tá? A lua, emoções, alimentação, maternidade, ciclo menstrual, seios, estômago, isso tudo rege no físico, né? A lua rege no físico. Então, essa mãe, ela simboliza também, a mãe lua, né? Simboliza os papéis de proteção e cuidado destinados às mulheres. E também a preocupação que a gente tem com as nossas emoções, com a intuição, com a necessidade de segurança. E essa mãe, por vezes, porque também a gente busca aquela falsa ilusão de que mãe é só cuidado, mãe é só carinho, mãe é só proteção. Se a gente for olhar para os grandes arquétipos de mãe, a mãe lua, a grande mãe Gaia, que é a própria natureza, que também cicla com a lua, né? Existe a luz e existe a sombra dessa mãe. Então, por horas, ela é a grande protetora, mas também se precisa saber ser destruidora, como tudo no universo, como toda dualidade, né? Então, desde o nosso começo mais singelo até a época em que criamos cidades complexas, consideramos o universo essencialmente feminino, nascido da própria deusa. A grande mãe era uma divindade complexa e ela podia aparecer sob qualquer forma, mas nós a veneramos principalmente como a lua. Então, a lua, ela é um arquétipo do próprio feminino, né? Então, esse culto à deusa, né, foi outrora uma religião dominante em todo o mundo, onde Deus era uma mulher, né? Então, a deusa, Lua, tinha muitos nomes, né? A grande mãe de 1000 nomes, Diana, Ártemis, Hécate, são esses os mais conhecidos. Então, por volta ali de 1500, a gente começou, né, a humanidade, 1500 antes de Cristo, tá? Então, já tem um tempo aí. Eu acho que é bem antes, bem antes disso, mas dentro dessa literatura está aqui como antes de, por volta de 1500, que a gente começou a se converter ali pelo patriarcado, a um deus sol, a um clero masculino, né? E aí veio a condenação das bruxas, a fogueira na Europa medieval, na Era de Salem, né? E aí foram se destruindo todas as memórias significativas ao culto da deusa, né? A partir dessa, dessa data, mais ou menos, né? Então aqui o psiquiatra Arnold Lieber declara que há duas modalidades de pensamento. A modalidade racional, que é o que a gente cultua muito, né, favorece, lógica linear, associada com o hemisfério esquerdo, que a troca é cruzado, né? O hemisfério esquerdo
que vem para o lado direito. E o hemisfério direito do cérebro, que é emocional, que vem para o lado esquerdo. Então, a modalidade racional, que é o lado esquerdo do cérebro, que rotula o solar, e a modalidade intuitiva emocional, que vem do hemisfério direito do cérebro, e é denominado como lunar, tá? Então, a modalidade solar de pensamento terminou por vencer o lado lunar, que foi completamente reprimido, né? Então, ele acredita que essa repressão nos tomou mais suscetíveis às enfermidades psiquiátricas e às súbitas explosões de violência. Então, toda essa repressão, né, como diz Jung, aquilo que eu reprimo, eu sou refém daquilo, né? Porque tudo é vivo. Não é porque tá na sombra, não é porque tá no porão, não é porque tá no inconsciente, eu não lembro, que aquilo não tá ali vivo, reverberando nos nossos comportamentos, né? Como a gente chama de atos falhos. Opa, não, esse opa é o inconsciente vivo sendo trazido à tona. Por isso a importância de trabalhar as nossas sombras, né? Então, ele fez uma pesquisa e ele viu que muito dessas explosões são deflagradas pela lua cheia e lua nova, que é onde tem os rompantes, né? Existem as fases da lua, nova, crescente, cheia e minguante, aonde cada fase vai estar trazendo um movimento dessas águas, emoções dentro de nós, e que isso se manifesta, né, de cada uma de uma forma diferente. E isso que fica guardado no nosso inconsciente são trazidos de uma forma menos, como é que eu posso dizer, menos controladas nas fases nova e cheia, tá? Porque ele diz que os rituais que haviam antes, lá na antiguidade, ofereciam uma válvula de escape para esse lado emocional, intuitivo, que foi completamente reprimido, e a gente não tem, tá, e como é que eu vou expressar essas minhas emoções, né? Esse meu lado mais selvagem da natureza, né? Então, como isso se perdeu através da perseguição, quando vem essas fases da lua, a gente fica muito à mercê das nossas emoções, principalmente as mulheres, né? Então, rituais e meditações de lua ajudam a integrar essa metade lunar que ficou excluída, né, da humanidade. Então, essa metade lunar da consciência, ela nos ajuda a aguçar as nossas percepções, né, para que a gente se reequilibre. Porque o que que acontece? Não é excluir, lembra? É equilibrar. O equilibrar, ele vem numa dança. Uma hora aqui, outra hora aqui. E o que que fizeram com o lado intuitivo? E aí esse aqui fica lá gerando muita carga, muita raiva, muita irritação, muita coisa, sabe? Por quê? Porque a gente precisa extravasar. E né, a panela de pressão só aumenta, porque eu não consigo trazer à tona, né? Então, em parte, aquilo que para os homens e mulheres significa ser lunar, no mundo de hoje, é o esforço de reprimir esse hemisfério, que é um dos principais remédios, inclusive, para a reintegração dos hemisférios, que é os encontros, né? Por isso que essa autora, ela, e esse psiquiatra, eles incentivam meditar em grupos, né? Apoiado, né, na segurança de um grupo é mais construtivo e produz um melhor fluxo de energia, né? Isso é muito legal. Então, outra área ligada à Lua, que a Lua está ligada ao signo de Câncer também, mas isso não quer dizer que se teu signo da Lua não está em Câncer, não tem a ver. É porque cada planeta tem uma representação e o representante do signo de Câncer é a Lua, né? Por conta de todas as características. Então, ele constatou que os pacientes geriátricos não se sentem bem durante as luas nova e cheia, porque sofrem frequentemente crises emocionais. E aí, dentro desse estudo, veio, né, à tona sobre a velhice, que ela é uma fase lunar da vida. Por quê? Porque quando a gente é mais dependente e, ao mesmo tempo, menos sujeito a essa pressão de estar sendo super racional, super organizado, não. A gente pode ser mais intuitivo, mais tá ali, navegando naquelas emoções. Então, o mapa do nascimento, no mapa, o signo da Lua tem tanta influência quanto o signo do Sol. Então, a Lua mostra importantes segmentos da vida, como a nossa estrutura emocional, os efeitos da nossa primeira infância ali, né, no nosso primeiro ambiente doméstico, as nossas motivações inconscientes, essa resposta instintiva às situações que nos desafiam, como é que é, a gente é mais ranzinza, a gente é mais melindroso, a gente é mais reativo, de que forma, né? A Lua traz isso. Ela mostra o grau de segurança que temos e a confiança ou desconfiança que a gente deposita no mundo. Fisicamente, ela rege seios, ovários, ciclos menstruais e o estômago, tá? Até aqui alguma pergunta? Tá sendo tranquilo de entender, de assimilar?
Tá fazendo sentido? Então bora lá. Eh, Dentro disso que a lua rege, ela rege, né, a lua é passado, a lua é família, a lua é tradição, a lua é aquilo que porque emoção toda emoção é uma, eh, esqueci a palavra aqui agora. Ai meu Deus, como é que é o nome daquilo? Como é que é o nome daquela terapia de vidas passadas? Registro akáshico? Não, Não. meu Deus, faltou agora a palavra. Ah tá, toda emoção é uma regressão, tá, toda emoção é uma regressão. Então ela traz sobre os hábitos, sobre a memória, sobre o efeito que o passado tem e a família. Então o signo onde ela está e os aspectos, que eu chamo de nós, que o interessante desse curso é que é uma abordagem mais simples, né, que não é um curso de astrologia tradicional, mas uma forma de olhar esses aspectos, que eu vou mostrar ali depois a figura, que são os tipos de desafios que a gente tem relacionado a essa deusa, as nossas emoções, e que quando a gente começa a olhar e a entender que ali existe um aprendizado um pouco mais profundo, a gente consegue dar uma maior importância, inclusive, dentro das nossas terapias, para quem é terapeuta, ou para nós mesmos, né. Então os signos, os aspectos, eles descrevem como a pessoa opera nessa área da vida, né. Então o vínculo entre muitas questões lunares é a mãe. Lua é mãe. Cuja influência foi poderosamente impressa em nós, muito antes de sermos capazes de raciocinar. Ela vem antes. Vem antes lá, muitas vezes, quando a gente vai fazendo os trabalhos, vem a nível de concepção, né. Então ela nos ensina se o mundo é ou não um lugar seguro. Ela nos mostra o padrão que eu tenho, se eu sou uma pessoa desconfiada. Por quê? Porque eu já peguei as impressões da minha mãe, que foi, o grande útero gerador de onde eu vim, né. Se as emoções eu devo ou não expressar, né, me ensinou se os alimentos são bons ou não moldados aos hábitos alimentares. A lua também mostra como a gente lida com a nossa dependência da gente, com os outros, a nossa capacidade pessoal de proteger ou de ir atrás de proteção, de nutrir a si, de nutrir os outros, né. Porque normalmente a gente tem uma tendência a reagir a essas necessidades dos outros, né. Que é o que a nossa cultura nos ensina, a gente tem que estar disponível para suprir as energias dos outros e as nossas. Onde é que fica isso? Também é papel, só que a gente esquece, né. Então do mesmo modo que as nossas mães reagiam. Então eu posso ter uma reação completamente igual, ou também completamente ao avesso, diferente. Na qualidade de primeira e mais influente das mulheres de toda a nossa vida, a mãe, né. Nossas mães nos ensinam o que significa ser mulher, o que esperar das mulheres. Então, por isso que nos trabalhos, quando a gente vai, fazendo aquela busca, anamnese, por isso que a gente tem que saber, né, tem aqueles clientes, alunos que: "Não, é tudo bem, é tudo bem". Como assim tudo bem? Né, como assim? E aí quando a gente vai pesquisando, aprofundando, vai vendo que esse tudo bem é uma forma de dizer, né, porque virou um automático dizer que tá tudo bem. Então, a lua em seu mapa mostra o tipo de mãe que tu teve. E quando eu falo tipo de mãe que tu teve, tem a ver com a visão que tu tem dela, a ferida que existe dentro de ti, a forma que tu vê ela, e ao mesmo tempo a cura, porque nós podemos sim mudar a nossa perspectiva e paradigma de ver as coisas. É um movimento de mudar de lente, né. Se tá demais, pode ficar embaçado, vamos dar uma afastada, então existe isso também dentro da gente, né. E já está comprovado que para o cérebro não existe, ele não vai saber a distinção de uma imaginação ou de uma situação real, que a gente chama. Para ele está acontecendo ali agora. Então se isso está comprovado, eu simplesmente mudar a forma como eu vejo a vida, como eu vejo as situações, como eu posso mudar a perspectiva do que aconteceu comigo, não mudar o que aconteceu, mas a perspectiva, a lente. É assim que funciona as transformações e mudanças, né.
Então a lua vai reger esses hábitos, as águas, as más águas, as mágoas, né? Tanto os hábitos bons quanto os hábitos ruins. Então por isso que é tão difícil a gente mudar um padrão, né? É muito mais desafiador, por quê? Porque a gente precisa abrir esses porões. Mas abrir não para sofrer de novo, mas para poder olhar com outro olhar, com outra lente, né? Então a gente aprende padrões de comportamento tão novinho, né? E há tanto tempo a gente nem lembra quando ele foi criado, né? Mas a gente pode descriar. Se foi criado, a gente pode descriar. Ao mesmo tempo também que a gente pode suprir as nossas carências, tá? Porque a carência vem de um hábito. Quando a gente muda esse hábito, a gente pode suprir aquela carência. Então tu pode ficar prisioneira do hábito ou da natureza do desejo que tu sente, que é aquela coisa que a gente tem, eu quero tanto tal coisa, eu quero tanto aquela coisa. Daí tu para pra pensar, tá, mas eu quero tanto isso por quê? Para quê? Porque é importante, tá, mas quem disse que é importante? Aonde tu sentiu que isso é importante? Então, assim, a gente vai percebendo, afinando, de que muito dos nossos desejos, anseios, necessidades, vêm de algo que a gente nem sabe, nem de quando, e de que muitas vezes quando a gente percebe que alcança, tá, mas é isso. Eu achei que era. Então, muito tá ligado a esse vínculo do que a gente achava que era, do que diziam que era importante, da sociedade, do contexto que a gente vive. Então, começa a se questionar do para que tu deseja tal coisa. Porque, como dizem, né? A gente pode ter tudo. Agora, precisar, a gente precisa de pouco. Então, se o teu anseio, se o teu desejo te coloca para baixo, te questiona para ver se isso é um hábito nocivo ou construtivo, né? Qual é a base disso? Da onde é que vem isso, né? Então, os rituais e meditações da lua, eles nos ajudam a se livrar dessa carência. Que é isso que a gente vai começar a fazer agora nos encontros de lua nova e lua cheia, né? Então, a lua está associada à memória, às reações, né? Porque quando eu reajo, não tá só nisso. Tem muitas outras coisas em cadeia que estão ali juntas, e aí uma coisa que era isso vira isso é a lua, né? Isso é muito interessante. E não tem lógica. Por isso que antigamente se falava, lá vem as lunáticas, as loucas, as emotivas, as intuitivas. Por quê? Porque tinha todo um respaldo emocional e que isso, ao mesmo tempo, não era uma coisa, foi atrelado como uma coisa ruim. Se emocionar é uma coisa ruim, né? E por isso que estamos onde estamos, porque ser emocional é uma coisa ruim, mas reprimir as emoções é uma coisa muito pior, né? Então, sem a memória, a gente não pode aprender com o nosso passado. A gente só repete e não sabe por que está repetindo. Então, aqui uma astróloga, Márcia Moore, declara que a Lua rege os registros acásticos, onde ficam impressas as lembranças de todas as nossas existências. Então, a pessoa intensamente lunar, ela é influenciada por essas memórias, que pode estar tudo, porque na verdade está tudo misturado, né? Não tem assim, um tempo agora, um tempo antes, um tempo depois, né? Não existe passado, presente e futuro. É tudo vivido no aqui e agora, né? Então, pode-se ainda ser mais capaz de captá-las para livrar-se da influência kármica. Então, as áreas ligadas à Lua têm sido prejudicadas pela tendência da nossa cultura a negar nosso lado lunar. Então, partes da nossa personalidade, né, o inconsciente, as emoções, a intuição, o lado feminino, todos eles sofrem por conta disso. Por isso que a gente fica, ai, mas será? Ai, mas eu tenho medo, não me sinto segura. Por quê? Porque colocaram, introjetaram de que não saber o resultado, não ter algo mensurado, não é seguro. Por isso que a gente não se sente segura. Quando na realidade a gente confia naquilo que a gente sente, naquilo, né, nessa conexão, e aí isso é um alinhamento que a gente faz dentro da gente, com a gente, um compromisso de estar olhando para a gente, aí muito do que os outros vão ficar dizendo vai ser muito pouco. Aí fica ok, né? Então essas facetas que foram excluídas de nós, acabam se tornando ameaçadoras porque elas são misteriosas. Porque não é comprovado. E por não ser comprovado quer dizer que não é real? Não, né? Então a questão é, ok, se eles acreditam nisso, deixem eles, sejam quem forem, acreditar. Agora, a gente
precisa começar a resgatar isso pra gente, tá. Então, esses hábitos, eles até podem não ser extremos, assim, né, mas eles acabam como se fosse aquela gotinha caindo e que no final tem, né, uma grande quantidade de algo ali. Então, esse hábito de ficar toda hora se preocupando, isso são hábitos recorrentes, né, introjetados no feminino, na humanidade, né, o hábito de se preocupar, o hábito de ter pena sobre si mesma, o hábito da culpa, o hábito da negatividade, "Ah, isso não vai dar certo", o hábito da depressão, né. Aí tu para pra pensar, mas é um hábito, porque isso vem de uma de um tempo de muita repressão. Pra surgir uma depressão, é porque eu me reprimi muito, me condenei muito, me culpei muito, me calei muito, engoli muito, né. E aí, como não consegue extravasar, vem aquela coisa toda, quase que como uma entidade da depressão, né, pra mostrar: "Ó, isso precisa ser visto". Então como é que a gente adquire esses hábitos, sabe? Da onde é que vem? Então a gente aprende que com os valores e tabus da cultura, do que a gente vive, é que: "Ah, isso não é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim", né. Principalmente daquilo que é aceitável ou não, que é essas questões que a gente diz: "Ah, o politicamente correto da sociedade". E aí a gente vai: "Ah não, isso aqui eu não então não posso". Ah, então se eu quero alguém, né, eu conto muito essa história nos cursos, né, que a gente vai percebendo o nosso padrão e: "Ah, mas se eu for eu não vou conseguir que alguém me queira, que alguém me ame". Isso é muito recorrente, né. Quando a menina tá lá começando a sua vida, né, os seus rompantes, seus desejos, a sua vida sexual, né. Então: "Ah, eu tenho que ser assim pra ter alguém, eu tenho que ser assado pra alguém me querer, eu tenho que ser acolado pra participar de um grupo e ter meus amigos e ser aceita", né. E aí começa o bom e o ruim, o certo e o errado dentro de cada um de nós, né. E cada uma reage de uma forma diferente, que é o que a lua nos traz. Então, porque nem todos dentro de uma dada cultura reagem da mesma forma. Por quê? Esse é o significado da lua, que é a mãe. Então, aqui ela tem a ver com esse inconsciente que nos alimenta, né. A mãe, palavra, né, aqui nessa discussão inclui qualquer pessoa de sexo feminino, que de forma consistente tem a responsabilidade de cuidar. Então, para o nosso inconsciente, a palavra mãe vem de alguém que cuide, né. Seja ele, e aí tirando o julgamento de ser bom ou ruim, mas alguém que esteja ali, né. O que que acontece? A criança, por dormir tanto, ela fica mais tempo no mundo inconsciente do que no consciente, né. Então as emoções ela estão vivas, e ela vai absorvendo o ambiente, as emoções da mãe ou dessa mulher que tá ali, né. Então essa conexão psíquica entre a mãe e a criança, ela é poderosa por conta disso. É quase que como a gente tivesse mergulhado num mar de emoções, né, vividas mais fortemente pelas nossas mães, por assumirem essa responsabilidade. Então, por isso que a mãe ela é primordial, em primeiro lugar, né. O primeiro contato é com a mãe. Depois é que a gente é apresentado para o mundo, e que esse mundo é representado pelo pai, né, ou a falta dele. Então as emoções predominantes da mãe se tornam parte da visão que tu tem sobre a vida. E aí, como eu digo, é a primeira referência. Se eu não consigo mudar de perspectiva, mudar de paradigma, mudar de lente, vão ter mulheres ainda que vão viver sobre essa primeira perspectiva, essa primeira referência. Então elas podem governar o modo como você se sente, o modo de tu estar no mundo, se parece ser seguro, se parece não ser seguro, né, tu fica propensa a sentir mais à vontade com aquelas emoções. Significa que a gente se sente à vontade com as emoções que são familiares, conhecidas. Por isso, tanta dificuldade em mudar. "Ah, mas é que isso é desconfortável, por quê?" Porque não é familiar. E muitas vezes a gente está apegado no que é conhecido, ruim, do que daqui a pouco a gente se abrir para um novo, diferente, que pode ser melhor, né. Então a gente fica apegado no ruim, por conta de que ele é conhecido. Hã, elas podem mais adiante ser características ou não,
porém foram o estado primário da mãe durante o primeiro ou segundo período de vida. Então ela simboliza o inconsciente, que é a maior parte do condicionamento que nós temos, né. Se deu muito antes da gente ter noção do que a gente está tendo noção hoje, do que a gente ainda, né, então o inconsciente, ele é uma parcela de, vamos chutar aqui, uns falam 98, outros 95, outros 93, acima de 90%. É tudo inconsciente, é tudo lua, né. E a gente só quer olhar para a luz. A sombra ela não é ruim, a sombra não é uma coisa maquiavélica, a sombra é aquilo que eu ainda não sei, é aquilo que eu disse que eu não estou disposta a olhar, a mudar, aquilo que eu resisto, aquilo que foi jogado no porão, né. E que a criança, que é, né, é sobre isso que eu falo na mentoria Uma Nova Mulher, a criança ela não sabia nada disso, ela só botava para o quartinho aquele da bagunça, sabe. Bota lá, bota lá, bota lá. Por quê? Ela não lida com isso, ela não lida com essas coisas, ela não lida com sexo, ela não lida com dinheiro, ela não lida com administração, né, com organização, ela não tem isso. Ela é uma coisa só. Então, as coisas iam acontecendo e sendo absorvidas, sendo absorvidas. E agora a gente vira adulto e não sabe administrar um monte de coisa. Ah, mas eu sei administrar dinheiro, mas não sabe administrar as emoções. Ah, eu sei. As emoções é sempre um trabalho contínuo, né? Então a gente pode aprender a administrar várias coisas dessa vida, né, terrena, práticas. Mas as nossas emoções, o inconsciente, esse lado desconhecido, oculto, a gente sempre vai estar trabalhando, trabalhando, trabalhando. Não só nessa vida, como em todas as outras que estaremos, né. Então, eh, nós absorvemos e imitamos o estado emocional das nossas mães durante o primeiro ano, tá, que a partir desse lugar torna parte da nossa lente, da nossa visão, né. Então uma mãe ansiosa vai transmitir ansiedade para a criança, e essa criança vai ver o mundo como inseguro e assustador. Então as condições que fomos gerados, né, as condições familiares, do núcleo familiar, doméstico ali, principalmente, né, dentro de casa, família, pai, mãe, ou só mãe, filhos, ou só pai e avó, enfim, a gente começa a se questionar onde é que está aquilo que faltou, ou melhor, onde é que está aquilo que eu julguei que me faltou. Ali está a sombra, né. Então, isso é que vai gerar o tom emocional para toda a nossa vida. Então aqui tem um exemplo de mapa que eu tirei agora de manhã. Tá conseguindo ver? Então aqui é a mandala, os signos nas cores, né, o azul o ar, o marrom a terra, o laranja o fogo, o verde a água. Esse é um site que eu uso para estar fazendo os trabalhos, tá, que dá para fazer gratuitamente. Aqui é a mandala de hoje. Tu vai ver que tem aqueles riscos, tá. A astrologia tradicional, tu vai estudar toda a mandala, todos os riscos, todos os planetas, todas as casas, todos os signos. A astrologia sistêmica, ela trata de uma abordagem diferente, aonde, eh, tu não é só um signo, tu é uma coluna, onde tem os opostos. Então, depois que a gente começa a olhar que tem toda aquela questão da polaridade, das dualidades, aonde eu não sou só escorpiana, porque eu tô olhando muito para um lado e eu esqueço de olhar para o outro, que é como seria andar só com uma perna? Eu vou tropeçar mais vezes, eu vou cair, não que com 2 eu também não vá tropeçar e cair, né. Mas, se eu tô só com uma, eu vou cansar mais rápido, né. Então, a gente sempre tem que olhar o eixo, Áries, Libra, Touro, Escorpião, Câncer, Capricórnio, Leão, Aquário, Virgem, Peixes. É um eixo, aonde um tá na luz, o outro tá na sombra. Mas como é que é o padrão da vida dela? Quais são os desafios que a vida, né, tá demonstrando para ela ali, que na fase adulta, ela vai precisar olhar para isso. Então a astrologia feminina, ela vem com esse olhar do inconsciente, da intuição, de poder de que forma eu posso expressar de uma forma funcional as minhas emoções, para que eu não as reprima, para que também eu não fique à mercê dos outros, ou carente, ou buscando alguém desesperadamente, ou tá sempre na falta, na sombra, etc, etc, né. Então é esse olhar mais, profundo para os aspectos que essa lua traz,
não tanto como num mapa, não é uma leitura de mapa, não é uma leitura conjunta, né? Essa é uma astrologia focada nessas 3 deusas que vão estar trazendo nuances, rituais, autocuidado, de que forma eu posso estar me alinhando com essas deusas em mim e quem for terapeuta trabalhar terapeuticamente com florais, né, enfim, qual for a ferramenta que for usar com pedras, com reiki, com mesa, com constelação, porque isso tudo vai estar trazendo já a nível ancestral o que precisa ser trabalhado. E se a pessoa: "Ah, não, mas isso eu já vi, tá, mas é aquilo ali". Então é uma gama vasta de assunto, né. Respira fundo. Toma consciência do teu corpo nesse momento. Pede permissão a Deus, a lua, a Deus, a mãe. A gente está numa lua minguante. Então vamos olhar para esse aspecto feiticeiro dentro de nós, né. A lua minguante é a lua da feiticeira, tá. Então é uma prática para a gente se conectar arquetipicamente com a nossa própria psique. Mergulhar na criatividade reflexiva, no nosso inconsciente, desbloquear nossa intuição, equilibrar o hemisfério lunar. Então a fase da lua minguante, ela é como a fase pré-menstrual, ou a menopausa, que podem ser desconfortáveis, porque expõem a mulher e as suas emoções e percepções inconscientes do todo, mas ao mesmo tempo, ela é muito poderosa, porque é através dela que encontramos guianças internas para as nossas escolhas e decisões. É um bom momento para a gente revisar as nossas rotas, né, as nossas travessias, nos permitir curar memórias para que cheguemos mais fortes e potentes para o próximo ciclo. Então relaxa o corpo, sente-se numa posição confortável, fecha os olhos, toma consciência de cada membro, cada parte do corpo, os pés, as pernas, quadril, costas, ombros, braços, ao mesmo tempo também abdômen, peito, pescoço, cabeça. Receba amorosamente o fluxo de pensamentos chegando, mas eles não se fixam. Deixa o movimento acontecer. Eles chegam e vão embora. E você se mantém aqui, sentindo o seu corpo. Inspire pelas narinas e expira pela boca. Repete essa respiração. Mais uma vez. Coloque a sua atenção no interior da sua mente e imagine uma escada. Uma escada descendo para a profundidade dela. Desça de maneira segura e tranquila. Os degraus na minha contagem. 1, 2. Você vai mergulhando amorosamente dentro da sua psique. 3, 4. Você passa por memórias antigas de tempos distantes. 5, 6. Você entra em contato com o silêncio acolhedor e profundo da sua própria consciência. 7, 8. Estamos chegando ao nosso destino. 9, 10. A escada chega a um lugar. E agora você está dentro da parte mais profunda da sua consciência. Voltamos nossas energias cada vez mais para dentro, para o nosso interior. Nessa fase, a gente vai começar a manifestar a nossa feiticeira. Esse tempo de analisar, recolher, transmutar. A energia física vai diminuindo, aumenta a nossa parte criativa, a nossa força intuitiva, de poder, aonde tudo acontece. Esse é um espaço onde as preocupações, a culpa não entram.
não entra julgamento, tudo apenas é. Deixa que esse arquétipo da lua minguante, dessa feiticeira majestosa, aquela que tudo vê, traga agora a mensagem que você precisa escutar. E ela sussurra algo no teu ouvido. Essa é a chave para que todos os nós se desfaçam agora. Que palavra é essa? Te concentra e deixa aqui. Isso ecoa em ti, cada célula, no teu campo. Sinta essa palavra em cada parte do seu corpo. Fique mais alguns segundos sentindo, se nutrindo de toda a verdade que essa revelação traz do teu campo para a tua vida. Nesse momento, o teu chakra da intuição, localizado aqui no terceiro olho, ativando tua glândula pineal, se acende um potente terceiro olho, né? De cor azul escuro, entre os seus olhos. Essa energia e o arquétipo limpam a sua visão através da intuição, trazendo o dom de ser a mulher que vê e sente, além do que é visível aos olhos. Se perceba como esse campo vai limpando, vai mexendo as energias. E tu no centro, plena, segura, nutrida. Nesse momento você agradece a grande sabedoria divina, a grande sabedoria inata divina que mora, que vive dentro de ti. E que o arquétipo da feiticeira pôde revelar, trazer à tona mais esse saber, mais essa faceta, mais esse poder em ti. Agradece. E nesse momento você vem voltando. Vem voltando. 10, 9, subindo a escada. 8, 7, trazendo essa consciência. 6, 5. Cada célula do seu corpo contém agora essa consciência, esse saber. 4, 3. Respira. 2, 1. Bem-vinda de volta. Respira, mexe os pés, mexe as mãos, vem voltando, se quiser. Anota os insights, as percepções que tu teve relacionadas a essa vivência. E que cada vivência, tu pode fazer a mesma vivência várias vezes. Cada vivência vai ser trazido um insight, uma percepção, um olhar diferente, mais liberto, com mais poder, com mais prazer. E é isso que eu te desejo. E para quem quiser tá se inscrevendo no grupo Círculo de Cura Energética para Mulheres, que é um grupo gratuito, eu vou estar deixando o link aqui embaixo. Vocês podem estar se inscrevendo para estar participando das práticas e rituais lunares, onde a gente vai estar junto, equilibrando esse hemisfério lunar com o hemisfério solar, para que a gente dê vazão aos nossos poderes psíquicos, que foram tão reprimidos, né? E ao mesmo tempo também para quem quiser aprender a estar trabalhando em si, trabalhando nos outros, tá? Eu tô com um combo Dia das Bruxas Black Friday com 50% de desconto. Com o curso de astrologia feminina, com o curso de tarô sistêmico, com o curso Reiki Coração de Maria Madalena. Mais bônus, né? Descobrir o seu animal de poder e autodefesa psíquica, seu avatar interno, né? A gente tá, como é que eu posso usar o meu animal de poder para me defender, para me proteger? E para as 10 primeiras, consulta da mesa multidimensional das Guardiãs da Linhagem das Rosas, né, que é uma consulta comigo, onde a gente vai estar trabalhando limpeza, abertura de caminho, né, prosperidade, abundância internas, divinas, para estar se manifestando nessa vida. Tá bom, meus amores? Informações aqui. E um beijo, e até a próxima.